Na aula de hoje, nós vamos estudar ou continuar os nossos estudos a respeito dos poderes administrativos, ou os poderes da administração pública. O próximo, aliás, nós estávamos analisando as características do poder de polícia, né? E aí nós verificamos exatamente que o poder de polícia, esse poder que o Estado tem de fiscalizar as atividades de todas as pessoas que estão dentro do seu território ou sob a égide do seu poder, eles têm essas quatro características. A primeira delas é a alta executoriedade. E o que é que significa essa alta executoriedade? Que a administração pública ela não precisa de autorização de mais ninguém para agir. Se o servidor público, se aquela pessoa que pertence à administração pública, ela vê a necessidade de agir, ela já pode agir de imediato. Por quê? Porque os atos, eles são executáveis diretamente e imediatamente. Agora, o que o agente público precisa é ver a necessidade. Então, se ele verifica a necessidade de agir, ele já pode agir. Ele não precisa pedir autorização a mais ninguém. Por quê? Porque isso daí decorre exatamente do poder de império do Estado, onde o Estado ele tem que agir para tomar conta da sociedade. Então, por isso que você tem essa alta executoriedade. E aqui eu trago uma questão muito simples. Por exemplo, você está andando na rua e um policial pode parar você e fazer uma revista? Pode. Pode. Muito bem, ele pode. Exatamente por conta dessa alta executoriedade. Então, se o policial ele tiver a necessidade, ele pode fazer a revista. Agora, ele pode fazer essa revista de qualquer maneira? Não. É aquilo que a gente estava falando do abuso de poder, né? Então, o policial, ele tem que chegar, ele pode chegar batendo na pessoa? Não. Não pode. Ele tem que a abordagem dele, ele pode ser rígido, mas sem deixar de ser educado. Ele se apresenta, pede a pessoa que pare, e aí ele diz que vai fazer a revista, ele faz a revista. Tá certo? Agora, ele não pode agir com brutalidade, ele não pode agir com verbalmente ofendendo a pessoa. Então, existe a forma correta de ser feita, né? E isso daí não quer dizer que a possibilidade dele fazer não significa que esse agente público ele vai fazer de qualquer maneira. Ele vai fazer, mas ele tem que fazer de uma forma correta. É aquilo que as relações humanas do seu estado eles cobram de qualquer pessoa, tá certo? Então, você verifica que essa alta executoriedade, o próprio agente ele tem condição de já exigir o cumprimento, né? E aqui a gente colocou uma série de situações onde você pode ver o cumprimento dessa alta executoriedade. No caso de uma cobrança contenciosa de multa ou sanção pecuniária. Então, se a autoridade pública ela percebe a infração administrativa, ela já pode, em perceber a infração administrativa, já combinar multa, ou seja, já estabelecer uma multa para ser paga? Pode. A situação estando acobertada pela legislação e a legislação coloca como aquela infração, a sanção é uma multa, ele já pode fazer a aplicação, sem problema nenhum. A outra, a interdição ilegal, a interdição de uma atividade ilegal, também pode ser feita de imediato. Por exemplo, isso daqui pode acontecer, digamos, com restaurantes, com supermercados, né? E tem uma situação que, assim, os meus pais são do interior, né? Cada um vem de uma cidade do interior, ali da região norte. E uma vez eu fui visitar meus parentes lá no interior, numa dessas épocas de feriado. E aí o que acontece? Eu tive que ir a um dos mercadinhos da região, um mercadinho ou supermercado da cidade, e já estava no final do expediente. E o que foi que eu vi que o comerciante fazia? O comerciante, para economizar energia, quando ele estava fechando o estabelecimento, o que é que ele ia fazer com os freezers?
Desligar? Mas desligar o freezer? Levava Ele para desligava. casa. Ele retirava da tomada. Isso é Mas possível? Pode pode falar. até ser, mas é estranho, porque o Pode freezer estragar, é normalmente verdade. tem as coisas perecíveis, né? Exatamente. Tem um aqui Mas, perto da minha casa que faz isso. tá vendo? O que eu tô lhe falando, infelizmente, não é. Todos nós sabemos que ali o produto é perecível. Mas esse empresário, ele está querendo, na verdade, economizar trocado. E economizar trocado por quê? Porque o pessoal não reclama. Porque se alguém passar mal com algum produto que ele comprou e que já tenha tido, já esteja estragado, ele pode processar aquele determinado mercadinho. Então, se os agentes da vigilância sanitária desse município souberem, eles deveriam agir de pronto e interditar o estabelecimento. Interdita, quando ele se ajustar, aí ele pode ser desinterditado. Mas isso acontece, não é só lá não, é em muito município. Porque se lá acontece, acontece em vários outros. Tá certo? Eu falei exatamente para isso. Pois se eu fosse vocês, eu pastorava o mercadinho onde você compra. E se você sabe que o mercadinho onde você compra faz isso, denuncie a vigilância sanitária. Procure a vigilância sanitária do seu município e denuncie. Por quê? Porque você e toda a população da região está correndo risco. Um risco gigantesco. Tá certo? Mas isso daí, infelizmente, acontece. Então, isso daí pode acontecer com supermercados ou mercadinhos, pode acontecer com restaurantes, né? O Gabriel está falando aqui de um programa de televisão, de um chefe de cozinha muito famoso que ele faz, onde ele viu que tinha um restaurante que fazia isso. É, assim, é ilógico, né? O produto é perecido, é perecível. Se você desligar o freezer, a temperatura mínima não vai ser respeitada. E aí você tem o quê? Que o produto vai perecer. Então, aí a vigilância sanitária, sabendo, constatando o problema, ela pode interditar o estabelecimento de imediato. Né? Além desse, os embargos a obras clandestinas. E aqui na cidade do interior não tem isso não, né? A pessoa só começa a fazer uma obra quando ela vai na prefeitura, se registra. Aliás, primeiro a pessoa vai procurar um arquiteto, né? Aí depois de procurar o arquiteto, de ter o projeto do arquiteto, vai procurar um engenheiro, direitinho, contrata o engenheiro, né? Contrata o engenheiro, contratar mestre de obra, nem pensar, né? Você vai contratar um engenheiro, aí o engenheiro vai contratar o mestre de obra para fazer a sua obra. Aí, mas antes, o que é que você faz? Depois do arquiteto, do engenheiro, do mestre de obra, aí você vai na prefeitura tirar a licença para construir ou para reformar. Todo mundo não faz isso bem direitinho, não faz? Faz. Teve até um exemplo aqui na minha cidade, que o cara construiu um duplex enorme por conta dele e depois vieram embargar. E esses dias, eles estavam passando um asfalto nas ruas daqui e eles cortaram a calçada de um homem que tinha feito a rampa dele pegando boa parte da rua. Eles cortaram, aí o homem que vai se virar agora, porque ele fez por conta dele achando que não tinha nada, que não ia dar em nada, costume, né? Nossa não, deles, no caso. E fizeram isso, e cortaram metade da calçada dele, porque ele pegava a parte da rua. Exatamente. Então, quando a administração pública verifica, ela também pode embargar. Tanto as obras clandestinas, ela pode embargar, ou seja, mandar parar para regularizar, ou se não tiver como regularizar, ela pode mandar demolir. Também. Naquela interdição que eu falei para vocês, do restaurante do mercadinho, quando ele interdita, ele simplesmente interdita não. Aí ele tem que entrar no mercadinho para ver se todos os produtos que estão lá continuam ainda com qualidade para serem consumidos, porque o produto que não puder ser consumido vai ter que ser o quê? Inutilizado. Ou vai ter que ser incinerado, ou vai ter que fazer algum processamento para ninguém poder mais se alimentar desses produtos. E você tem também, em relação a imóvel público, que você pode ter a chamada reintegração, ou seja, se alguém invadir um prédio público, você pode colocar essas pessoas para fora. Então, tudo isso daí é de auto-executoriedade, tá certo? E aqui, pessoal, eu queria só fazer um parênteses para falar sobre essa questão de obras.
Eu sei que a primeira coisa que a pessoa fala é: todo mundo faz isso. Pessoal, se todo mundo erra, isso justifica para mim errar também? Não é justificativa, né? Pronto. A segunda situação. Realmente, no passado, as pessoas faziam muitas coisas erradas. Mas hoje em dia, a nossa tendência é melhorar ou é piorar? Melhorarmos. Melhorar. Muito bem. Então, veja, antigamente o acesso à saúde era bem mais difícil, né? Hoje em dia você tem mais acesso à saúde? Tem. Acesso à justiça está aumentando. Eu não estou dizendo que está o ideal, mas paulatinamente a gente está melhorando. Então, consequentemente, por exemplo, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharias e Agronomia, antigamente ele só fiscalizava Fortaleza. Hoje em dia, ele já está fiscalizando na região metropolitana e ele está fiscalizando também em alguns municípios, nas regiões, por exemplo, na região ali de Juazeiro, Crato, Barbalha, ele já está conseguindo fazer as fiscalizações. Então, o que é isso? Já é um passo além. Antes você só fazia na cidade. Hoje você já tem 10, 20, 30. E a tendência é conseguir todas as cidades, ou pelo menos tentar chegar o mais próximo de todas as cidades. Então as pessoas geralmente dizem: todo mundo fez no passado, o que é que eu não posso fazer agora? Exatamente por isso, porque as coisas estão mudando. E ainda bem, graças a Deus que as coisas estão mudando. Quer dizer que a gente está tentando consertar, está tentando melhorar o nosso país. Tá certo? Então, quando a pessoa disser: porque todo mundo errou no passado, não é justificativa. Nem sequer se todo mundo errar no presente é justificativa. Então, por isso que é importante, e esses cursos superiores, principalmente eles participando da interiorização, eles são importantes para isso, para que toda a nossa população tenha acesso e comece a refletir, não só referente ao governo, mas referente à cidadania. O que é que eu posso fazer? Né? Porque o que acontece? Eu não sei se você... Eu acho que isso aqui não acontece com vocês, né? Mas geralmente a mentalidade de outros países que não os nossos, né? Inclusive aqui eu estou incluindo os nossos estudantes estrangeiros, nos outros países, não nos nossos, o que é que se pensa? A lei é aplicada para o outro. Para mim, não. Por quê? Porque eu sou bonitinho, porque eu sou especial. Aí você sempre pensa que a lei é para o outro. Para você, não. Por quê? Porque você é especial. Não é verdade? Assim que os outros países pensam. E não é. Para o país dar certo, todo mundo tem que estar consciente que o quê? Que a lei vem para todos. Então, o que eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Eu tenho que ser o primeiro a cumprir. Se eu tenho um direito, eu posso exigir meu direito, mas eu tenho que cumprir os meus deveres. Eu não posso querer só os direitos e esquecer dos deveres. Eu tenho que fazer as duas coisas. Então, para me exigir meus deveres, eu tenho que cumprir com os meus direitos. Tá certo? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Né? Nos outros países, não nos nossos. Né? Claro. Entendida essa característica da alta executoriedade? Tem muita gente que não vai dormir hoje, né? Com medo do mercadinho. Já sai ali para pastorar uns, professor. Pois fiscalize e denuncie. Viu? Porque vocês estão correndo risco. Quando eu vi a situação, eu comprei o produto que eu ia comprar, que não era de freezer, mas eu cheguei para os meus pais e disse: rapaz, não compro mais ali não, viu? Porque o negócio é complicado. Aí sabe qual foi a resposta desse meu parente? Ele concordou. Ele falou: tudinho faz isso. Aí eu digo: rapaz... Inacreditável. Aí ele falou: por isso que eu compro em Fortaleza. Aí eu digo: tá certo. Ou então ele compra em outra cidade, que ele conhece o local, mas ele não compra lá na cidade dele não, porque os comerciantes tudinho faziam isso. Rapaz, mas eu acredito muito no país e que o nosso país está evoluindo, viu? E essa situação de nós termos mais pessoas com nível superior, mais pessoas estudando, mais pessoas querendo um país melhor, eu acho que é esse o caminho que a gente deve trilhar. Tá bom? Mas eu quis partilhar exatamente para que vocês agora ficassem de olho, né? E fossem prudentes nessa situação aí, nos comércios da cidade de vocês. Tá bom?
Bem, então entendida a auto-executoriedade, vamos para a coercibilidade. E o que seria essa coercibilidade? Vocês lembram lá que a gente falou em IDPP, Instituições de Direito Público-Privado, o que é a coerção? A força do Estado? A coação é a força. Muito bem, Gabriel, você lembrou muito bem. A coação é a força. A coerção é o efeito psicológico. O que é o efeito psicológico? As pessoas querem sofrer a força do Estado? Não. Então, esse efeito de você não querer sofrer a força do Estado, ele é chamado de coerção. Então, quando você fala coercibilidade, é exatamente isso. Que você é como se a pessoa soubesse, ela vai acabar cumprindo as ordens do Estado ou dos agentes do Estado, por quê? Porque ela tem medo da utilização da força contra ela. Por quê? Porque o Estado, o agente público, o representante do Estado, ele pode aplicar essa força. Então, por medo, a pessoa ela acaba realizando aquela determinada atividade, ela acaba cumprindo aquela determinação, aquela ordem. Tá certo? Então, a coercibilidade é isso, é o efeito psicológico. Uma pessoa não quer sofrer a força, então, pelo efeito psicológico, ela já acaba se conformando, ela já acaba se adequando àquilo que o Estado determinou. Ou que o agente do Estado determinou. Tudo bem? Perfeito, professor. E a discricionariedade? A discricionariedade a gente ainda vai analisar um pouquinho mais, né? É como eu falei para vocês. Dentro da administração pública, nós sabemos que qualquer pessoa que está dentro da administração pública só pode fazer alguma coisa de acordo com a lei. Então, a lei, ela pode mandar o agente agir de determinado modo e não abre espaço para situações diferentes ou atividades diferentes, ou a própria lei, ela pode, em determinadas atividades, ela mesma, lei, pode entregar ao agente a possibilidade dele decidir se ele faz ou não. Por exemplo, pronto, nós vamos para o aeroporto, certo? A gente vai para o aeroporto, você vai passar as bagagens, mas, por exemplo, uma dessas bagagens, o agente, ele pode ficar desconfiado da pessoa e mandar abrir a bagagem? Pode sim. Ele pode abrir de uma e não de todos. Por quê? Por conta exatamente da discricionariedade. Porque a lei diz que ele vai agir dessa maneira, ele vai fazer essa revista quando ele tiver uma suspeita fundamentada. E o que é a suspeita fundamentada? Ele vê que as pessoas estão nervosas, ele vê que a pessoa está muito inquieta. Então, eles já têm estudos que denotam situações em que a pessoa está incomodada. Então, se a pessoa está incomodada com aquilo, então é porque ela pode estar, não quer dizer que ela está, mas ela pode estar fazendo alguma coisa de errado. Então, por isso que ela fica muito incomodada, tá certo? E aí é como se o corpo ele falasse, é como se ele revelasse toda aquela inquietação daquela determinada pessoa. Quer falar? Pode falar. Então, por isso que é a lei que estabelece se toda atividade do agente ela tem que acontecer toda ela de acordo com a lei, ou a própria lei ela pode estabelecer situações ou atividades em que o agente ele decide como agir, mas a própria lei dá a ele as possibilidades de como ele pode agir. Conseguiram entender a discricionariedade? Perfeito. Professor. Sim, professor. Professor, Ótimo. é uma dúvida, né? Pergunte, Gabriel. Pode perguntar. Pronto, a gente tem aquela relação, né, de abuso e desvio de poder, Isso. que né, no desvio de poder a pessoa, tá me confundindo, mas no desvio de poder, né, o agente ele age conforme a legalidade, só que em determinado momento ele extrapola, né? Uhum. Então, na discricionalidade, ela dá abertura para esse tipo de desvio de poder? Não, não. Não, né? O que acontece? A discricionariedade, ela dá uma liberdade como se ela fosse uma liberdade vigiada ou uma liberdade limitada. Ou seja,
Ele pode fazer determinadas atividades, ele também não pode fazer tudo. Por exemplo, digamos, o policial, quando você está ali no aeroporto e ele vai checar a sua mala, ele já pode chegar, por exemplo, se a sua mala ela pode ser rasgada, ele já pode logo chegar rasgando ou quebrando? De forma alguma. Ele não pode. Então aí ele está extrapolando, aí seria um abuso, né? Mas pode também ser um desvio. Desvio em que sentido? Digamos que esse policial ele participa de uma armação contra uma pessoa. Ele sabe que a pessoa não colocou drogas na bagagem, mas alguém colocou e ele sabe que ele vai ter que fiscalizar aquela pessoa, só para prejudicar ela, em armação com outro ou com um conjunto de indivíduos. Aí já é um desvio. Por quê? Porque, na verdade, aquela pessoa sofreu uma ação sem saber de outras pessoas, e essas pessoas que fizeram a ação contra esse indivíduo combinaram com o policial para ele fazer a revista e a pessoa ser pega com a droga, para que ele fosse, no caso, preso e fosse processado. Aí seria um desvio. Porque o policial ele já sabe de antemão que ocorreu uma armação. Mas aí ele concorda e compactua com a armação e segue em frente naquela determinada armação. Aí a lei possibilita isso? Não, possibilita que ele fizesse a vistoria. Mas se ele já sabe de antemão que aquilo dali é uma fraude, que aquilo dali é uma farsa, ele não pode compactuar. Se ele compactua, aí ele está extrapolando aquilo que a lei estabelece. Entendeu agora? Perfeito, professor. Obrigado. Então, a discricionariedade dá essa liberdade, mas essa liberdade tem requisitos. Ela não é completamente, não é uma liberdade total, é uma liberdade parcial, porque ela vem dentro de parâmetros. Você não pode fugir desses parâmetros. Aí é interessante também, né, evitar situações de constrangimento, né, de repente. Exatamente. Hoje em dia, a melhor situação para o agente público é exatamente isso, é tentar evitar os constrangimentos. Se bem que hoje em dia não acontece muito, né? Porque, por exemplo, depende muito da pessoa. E hoje em dia, com celulares, aí o celular, antigamente o celular ele podia bater foto, ou podia gravar, ou podia filmar. Hoje em dia a pessoa já coloca direto na rede social, né? Então, por isso que hoje em dia o equilíbrio, ou um linguajar jurídico, a parcimônia, você ser prudente nas suas ações, seria o mais aconselhável em tudo que você for fazer. Não só o agente público, mas nós mesmos, até nós, cidadãos, a gente agir com parcimônia e com prudência naquilo que a gente vai fazer. Sim, sim. Tá bom? Pronto. E a última característica é exatamente da proporcionalidade. E a proporcionalidade é exatamente, ela está muito ligada àquela situação que eu falei para vocês da isonomia, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Mas você tratar com desigualdade, isso daí pode gerar injustiça. Para não gerar injustiça, por isso que você chama a proporcionalidade. Então, tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Aí é onde há a proporcionalidade. Então, para que esse exercício do poder de polícia ele não seja considerado um abuso ou um desvio, por isso que você tem a proporcionalidade. Naqueles casos onde você viu que começou aquele movimento, vidas negras importam, né? Você imobilizar a pessoa já seria suficiente? A pessoa, por exemplo, uma determinada pessoa ela está agindo de maneira exaltada. Se o policial ele chega e somente imobiliza, já é suficiente? É. Agora, nessa imobilização, ele não pode, por exemplo, enforcar a pessoa, imobilizações que gerem um enforcamento. Ele gerar imobilizações que gerem, até mesmo, vou colocar uma algema. Aí você coloca a algema na pessoa que ela a algema prejudica a circulação. Se está prejudicando a circulação, a pessoa vai ter algum problema de saúde. Ou você utiliza de equipamentos que machucam a pessoa. Então, a proporcionalidade é exatamente isso. Você tem que agir, mas não significa que você vai agir de qualquer maneira. Você vai agir de uma maneira adequada ao caso. Você não pode extrapolar os limites. É como eu falei para vocês. Toda ação ela está dentro de parâmetros. Você não pode fugir desses parâmetros. Então, o que dá errado nesses problemas são exatamente você sair dos parâmetros. Tá certo?
É exatamente isso, você fugir dos parâmetros, tá bom? E tem uma situação aí eu acho que cabe o questionamento. O que acontece? Você não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, se um policial ele vai abordar algumas pessoas, ele tem que chegar de maneira educadamente. Cidadão, vou fazer aqui a revista porque eu tenho suspeita fundamentada. Ok, ele vai lá, faz, tudo mais. Mas tem algumas pessoas, se a pessoa chega. Infelizmente, tem pessoas, e aí vocês têm N exemplos, que quando o policial ele chega dessa maneira, ele não interpreta como autoridade. Aí ele começa a brincar com o policial. Isso é necessário? Não. Porque a pessoa, quando ela começa a brincar, cidadão, não sei o quê, aí por isso que muitas vezes o policial chega já xingando a pessoa, já gritando com a pessoa. Por quê? Porque, infelizmente, tem pessoas que acabam desacatando a autoridade. Né? E hoje em dia você vê que a gente vive uma crise de autoridade. Uma crise por quê? Por exemplo, tem filhos que não respeitam os pais. Então, o problema de casa vai para fora de casa. Se você não respeita, se você não respeita, se a pessoa não respeitar pai e mãe, você não vai respeitar outras autoridades. Você não vai respeitar o policial, você não vai respeitar o professor em sala de aula, você não vai respeitar o servidor público dentro da repartição pública, porque infelizmente é uma questão de educação. E o que eu percebo hoje em dia é isso, é um acirramento, por quê? Por problema de educação. E aí a gente tem que diferenciar a educação da instrução. As pessoas, as famílias estão perdendo essa ideia de educar seus filhos. Acham que a educação... Ah, não. A educação e instrução está na escola. Não. A educação é em casa. Saber se portar, ter princípios, ter ética, moral, valores, é educação, é dentro de casa. É pai e mãe que dá. É pai e mãe que ensina. A escola e a universidade, ela dá instrução. Ou seja, a instrução é o conhecimento para que a pessoa possa se tornar um profissional e possa melhorar. Tá certo? Então, esse aqui é o grande problema que você vê hoje em dia, que eu vejo muito nas abordagens policiais. Todo mundo chega para o policial, mas o problema não é só da autoridade policial, é também da sociedade. Porque a sociedade não está sabendo fazer educação, principalmente dos jovens. Né? Principalmente dos jovens. Porque o que você vê hoje em dia é uma crise também de autoridade. Tem uma crise ética, tem uma crise moral, mas também tem uma crise de autoridade. Porque as pessoas não respeitam mais uns aos outros. Né? Então, o grande problema é exatamente esse. Hoje em dia você vê, por exemplo, tem muita gente que xinga a autoridade pública. Xinga presidente, xinga governador, xinga prefeito. Se a pessoa for desonesta, for errada, ela merece ser processada e ter as sanções normais. Mas ela merece que eu xingue ela? Né? Então, é questão de respeito. Eu não faço a 8 aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo. Ah, mas ele é um ladrão, ele é um safado, ele rouba dinheiro das criancinhas da merenda escolar, ele rouba dinheiro da educação, da saúde, as pessoas estão morrendo. Sim, ele pode pagar pelos atos dele, mas o meu xingamento não retira o crime dele. E pelo contrário, é um ato errado. Aí o erro dele justifica o meu erro? Então, como é que eu vou mudar a sociedade se eu estou errando também? Né? O que a gente tem que fazer é inibir quem está errado, mas quem está certo continue certo. Então, o que eu vejo muito, infelizmente, nessa situação que a gente encontra atualmente é isso. Né? As pessoas, elas meio que perderam os parâmetros, as noções de como agir em sociedade. E aí você tem que entender que você não vive sozinho, você vive com o outro. Então você tem que estar respeitando o outro. Né? E aí a gente tentar conviver da melhor maneira possível. Mas parece que as pessoas perderam a noção. O que eu coloco hoje em dia muito é a questão do objeto. Né? Você não considera mais o outro ser humano como ser humano, você considera como objeto. E aí a pessoa pode, eu acho que vocês podem arregalar os olhos para mim e dizer, pô, como é isso? Se você sabe que o outro ser humano também é um ser humano, você respeita ele. Você acaba não fazendo a ele aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Porque você enxerga
ele como ser humano, também. Mas quando você enxerga ele como objeto, eu não tenho uma ligação sentimental, eu não tenho respeito por ele. Por quê? Porque ele vai ser um objeto. Então, e eu acho que hoje em dia tem até pessoas que chamam isso de coisificação, né? Considerar as pessoas como coisas. Era o problema dos escravos. Por que que o escravo, você via que era um ser humano, mas por que que os donos de escravos tratavam o escravo daquela maneira? Porque tratavam ele como coisa. E você não pode tratar um ser humano como coisa. Isso é inadmissível. Mas, infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão tratando os outros como coisas. E aí, quando você trata o outro ser humano como coisa, você não tem uma relação emocional com ele. Então, quando você não tem a relação emocional, você trata ele como você achar. Que você trata os seus objetos. Né? Sem educação, sem respeito, de qualquer maneira. Esse é o grande problema. Então, é um conjunto de problemas que a gente tem hoje em dia, que a gente precisa, eu acho que resgatar valores, resgatar princípios, resgatar, eu acho que o sentido de humanidade, né? Resgatar o sentido de humanidade, tá certo? Então, por isso que quando você vê a execução desse poder de polícia pelos policiais, hoje em dia existem muitos problemas que são dos policiais. Aí eu não digo, todo policial é santo. Não, eles também têm os seus erros. Mas, infelizmente, nós, como sociedade, também temos os nossos erros. E eu estar falando sobre isso é o momento da gente refletir e a gente tentar mudar o nosso redor. Para que as pessoas se percebam e a gente se engaje mais. E que a gente se torne mais ser humano. O que é isso? É que a gente pense. Porque tem muita pessoa que acha hoje em dia que o problema vai se resolver. Se eu ficar aqui calado, parado, o problema se resolve por si só. Não, não vai resolver. Ele vai parar de incomodar, mas ele não é solucionado. Ele para de incomodar, mas ele continua lá. Aí daqui a pouco ele vai explodir de novo. Por quê? Porque o problema ele não foi resolvido. Então, esse é o problema que a gente tem para resolver e que é uma luta. Mas eu acredito que o ser humano ele tem inteligência, ele tem condição suficiente de conseguir ultrapassar. Tá bom? Pessoal, desculpe aí essas colocações, mas eu acho que enquanto professor, a gente também tem que trazer essas reflexões para que vocês levem para a vida. E que a gente, e eu acho que é um compromisso de cada ser humano tentar melhorar enquanto pessoa também. Você vai melhorar como estudante, você vai buscar mais conhecimento, você vai buscar mais informação, você vai buscar se profissionalizar, mas também a gente tem que ir aproveitando no decorrer da caminhada e melhorando também como pessoa. Tá bom? Crisânia. A Crisânia colocou aqui que em relação a essa questão da internet, tem uma situação que é o seguinte. Por exemplo, pronto, agora vocês podem estar sozinhos dentro de um compartimento da sua casa, dentro de um recinto da sua casa. Aí você acha que você está só. Quando você está só, você não tem muito esses freios, né? E aí você faz o que quer, fala o que quer. O problema é que as pessoas estão achando que na rede social ela está sozinha. E na realidade a rede social está pública. Então, ela fisicamente está sozinha. Mas quando você vai analisar as suas ações, elas são públicas. Você pode estar fisicamente sozinha, mas a ação é publicizada por conta da rede social. E aí acaba saindo cada situação e realmente é um fenômeno psicológico que hoje em dia a psicologia está estudando. Porque é exato por isso que tem tanta besteira na internet. Por conta exatamente disso, né? Muito bem, Gabriel. Infelizmente, o Holocausto feito com os judeus, feito pelos nazistas, né? De todas as pessoas, sejam os judeus, sejam os ciganos, sejam os negros. Então, todo mundo que não entrava dentro do perfil dos nazistas, eles consideravam como coisas, né? E aí, quando você coisifica, aí você faz o que você quer, porque você não tem uma relação, você não se identifica com o outro. Porque o que acontece? A partir do momento que você se identifica no outro, você age de uma maneira diferente. Por exemplo, com o filho. Por que você protege tanto o filho? Por que você cuida tanto do filho? Porque você pensa no filho sempre como uma extensão de você. Então, se eu me amo, eu amo também meu filho. Porque ele é uma extensão minha.
E até pela natureza, ele tá o quê? Tá carregando meus genes. Então ele está carregando a minha eternidade. Ele vai eternizar os meus genes. Mas quando você não considera, aí acaba acontecendo, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia acontecer na nossa sociedade, né? Que, assim, nós estamos evoluindo tecnologicamente, mas parece que filosoficamente, socialmente, a gente está evoluindo, né? Porque a gente está até esquecendo as coisas básicas. Você pode ver um exemplo. Quando eu era criança, vocês vão dizer, é o novo, né? Como bom cearense. Mas quando eu era criança, as pessoas se cumprimentavam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você conhecia seu vizinho da esquerda, da direita. Hoje em dia, quem é que conhece o vizinho da esquerda, da direita, se mora em prédio, o vizinho de cima ou o vizinho de baixo? Eu tenho um exemplo aqui no meu prédio. Eu entro com outra pessoa, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vai? Tá quente, tá frio, tudo mais. Tem uma relação cordial com ela. Os adolescentes, eles já entram com o celular aqui, ó. E ele bota aqui em frente a cara dele, que é pra ele nem falar com a pessoa. Ou seja, eu tô completamente desconsiderando. Pra mim, eu tô desconsiderando completamente o outro. Uma sociedade dessa consegue sobreviver? Consegue conviver? Não consegue. Porque as pessoas não querem ser. Você não quer enxergar o outro. E, por sua vez, o outro. Em resposta, não quer enxergar também. Aí tem essa ideia de coisificação. Então, são problemas atuais da nossa sociedade que precisam ser tratados, precisam ser analisados, conscientizados e tratados dentro da nossa sociedade, né? Frederica, a gente age muito como elite, principalmente nós da academia, a gente age muito dessa maneira. E a gente tem que estar ciente exatamente disso, é que a gente tem que assumir o compromisso de ajudar os outros, não querer se achar melhor do que os outros, mas ajudar. Que esse é o compromisso de cada um ser humano, né? Se ajudar e ajudar também um outro. Porque a humanidade, a beleza dela é isso. Quem é que cuida de outro ser humano? Só um ser humano consegue cuidar de outro ser humano. Então, por isso que a gente tem que ter em mente que a gente não vive sozinho, a gente vive em coletividade. Por isso que o ser humano, ele é um animal racional, ele precisa de outros seres humanos para viver, né? Obrigado, Lucas, pelas suas palavras. Então, eu espero só esse momento de reflexão aqui para a gente continuar aqui a nossa aula, né? Mas realmente, porque a minha ideia, enquanto professor, não é só passar para vocês a matéria em si, mas também passar um pouquinho de experiência de vida, né? Que a gente tem, tá bom? Muito bem, Lucina. Eu acho que ser humano é isso, é você fazer o bem sem esperar nada em troca. E eu acredito que Deus, o universo, ele vai te retribuir. Pronto. Em relação a esse poder de polícia, e aí eu volto a frisar, né? Pessoal, poder de polícia é só o poder que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal tem? Não. Existem outros órgãos públicos que também exercem. O senhor até usou na aula passada o exemplo da Anvisa. Muito bem, Débora. Gostei muito. Então, esse poder de polícia é um poder de fiscalização, que não é exercido somente por aqueles entes ou por aquelas instituições que têm no nome da própria instituição polícia, né? Mas tem muitos outros entes que não. As agências reguladoras, a, a vigilância sanitária, você vê as edificações, né? Você tem Secretaria de Infraestrutura, onde faz a fiscalização das edificações ou de reforma de construção e assim por diante. Então, são todos esses entes, tá certo? Mas o que é que eu queria deixar aqui claro? É essas características, né? Você pode ficar na dúvida, mas a gente colocou aqui uma decisão judicial onde mostra bem essa característica do que é que o agente público ele pode fazer. O que é isso daqui? O caso dessa decisão judicial é a imposição de multa administrativa, né? Ou seja, um agente público percebe que um particular ele está agindo de maneira errada, e aí, ao agir de maneira errada, ele diz, ó, por você ter agido de maneira errada, você vai ter que pagar aqui como sanção administrativa, você vai ter que pagar uma multa. E aí ele impõe lá na hora a multa, né? Mas essa imposição de multa, ela pode acontecer também de qualquer maneira?
Muito bem. Não pode. Adriano, Frederico, vocês estão certos. Por quê? Para que ele possa impor a multa, ele tem que dizer para a pessoa que está infringindo, diz, você está cidadão X, você está infringindo tal parte da legislação Y, por isso, como você está infringindo essa legislação Y, a sua sanção é essa. Então, por isso que eu vou colocar aqui a multa específica, de R$100, de R$200. Então, ele tem que fundamentar, explicar por que é que ele está utilizando, por que é que ele está estabelecendo aquela multa. Que é exatamente o caso aqui que você tem dentro do judiciário, ou seja, o que é que a justiça estabelece quanto a essa imposição de multas, né? A multa é possível pelo agente público? Contanto que ele explique, ou seja, que ele coloque os motivos, as razões de estar impondo aquela determinada multa. E aqui a decisão é bem clara, né? A fixação do montante pecuniário, ou seja, do valor da sanção administrativa, não se insere no âmbito da discricionariedade. Se há gradação prevista em lei, ou seja, se a lei diz que o mínimo é 10 e o máximo é 100, o agente público ele não pode, de primeira, colocar 100. Ele tem que colocar quanto? 10. Tem que colocar o mínimo. Se ele for colocar algum outro valor acima do mínimo, ele tem que explicar. Olha, como ele aqui agiu e tinha determinadas situações que prejudicavam ainda mais, então por isso que eu vou aumentar para 15, 20 ou 30, já que o mínimo é 10. Mas se ele não quiser explicar nada, ele só tem que colocar o quê? O mínimo, que é 10. Tá certo? Então, se há gradação prevista em lei, o administrador não pode, sem motivação, estabelecer o quantum, ou seja, a quantia da multa, no seu valor máximo. Deveria colocar no valor mínimo. Então, você estabeleceu o valor mínimo, basta simplesmente dizer que você infringiu a lei. Se você tem um intervalo entre mínimo e máximo, para você colocar acima do mínimo, você tem que explicar por que você está aplicando acima do mínimo. Tá certo? Você não pode aplicar de qualquer maneira, porque tem que ser de maneira fundamentada. Então, por isso que a gente volta àquela situação. Ele tem alta executoriedade, mas isso não quer dizer que ele pode agir de qualquer maneira, porque ele tem que evitar tanto o abuso, que seria esse caso aqui, ele colocar o valor máximo sem explicar, como também o desvio de finalidade. Então, ele tem que evitar esses dois casos. Vocês conseguiram compreender essa decisão judicial aqui? Professor, e a questão da gradação? Diga. Como é que se faz a gradação? Ela também não vai surtir efeito aqui não, no poder de polícia. Ela é só no poder disciplinar mesmo. Não, a gradação ela vai ser aplicada tanto no poder disciplinar, porque o poder disciplinar é o poder do Estado fiscalizar e disciplinar seus agentes. Nesse poder de polícia aqui, ele tá fiscalizando e disciplinando quem? Os particulares, né? Ou seja, qualquer pessoa da sociedade em geral. Então, a gradação ela estabelece. O que o judiciário, no caso aqui o STJ, ele está definindo, é que essa gradação, se você estabelecer o mínimo, você não precisa explicar. Basta dizer que ocorreu a infração. Se você quiser um valor acima do mínimo, que aí é onde você está indo para a gradação, aí você tem que explicar por que aquele valor foi acima do mínimo. Tá certo? O que está estabelecendo aí? Certo, entendi. Se você estabelecer só o valor mínimo dentro do intervalo, você não precisa. Você só diz, o que é que a gente faz? Como você infringiu norma tal, e a sanção é uma multa no valor de R$100, entre 100 mil, eu estou lhe dando uma multa de R$100. Você não precisa mais justificar nada. Só dizer, você cometeu a infração, a sanção é essa. Mas, digamos, a pessoa, na fiscalização foi constatada uma segunda vez que ela está cometendo a mesma infração. Aí você vai colocar o valor mínimo? Não. Aí, como o intervalo é de 100 a 1000, ele disse, olha, como é a segunda vez que ele está cometendo a mesma infração, já tem menos de um mês ou tem 2 meses, nós vamos colocar aqui, em vez de colocar 100, vamos colocar 200. Vamos duplicar o mínimo. É permitido? Porque ele está explicando. Ele está fazendo de novo. Ou seja, aquela primeira sanção funcionou? Não funcionou. Então, a gente vai ter que aumentar aqui, que é para ver se ele chama atenção. Né? Se ele consegue perceber o erro dele. Se ele cometeu a terceira, aí bota 300 e assim por diante. Até
que ele vai chegar no máximo da gradação. Ou se for uma situação realmente muito complicada, por exemplo, digamos, vamos voltar naquele mercadinho. Chegaram no mercadinho, viu que tinha produto estragado, porque a pessoa tirava o freezer da tomada. Então, ele vai interditar o estabelecimento, ele vai apreender todos os produtos, e aqueles que não tiverem condições de uso vão ser incinerados, e ele pode aplicar ainda uma multa. Mas essa multa aqui, o que acontece? Digamos que aquele mercadinho é muito utilizado ali, e naquela região muita gente está reclamando. Essa multa dele pode ser a menor possível? Não, já que ele gerou muito problema na região, ele pode colocar, ele não pode colocar no máximo, mas ele já vai colocar um pouco acima do mínimo, né? Mas contanto que ele justifique. Entendi, professor. E nesses casos tem direito de defesa? Tem. Se você verificar a Constituição, o artigo 5º, ele estabelece que toda pessoa tem direito tanto ao contraditório, o que é o direito ao contraditório? É expor sua versão, narrar sua versão, como também vai ter o direito à ampla defesa, ou seja, conseguir comprovar sua versão com todos os meios de prova em direito admitidos. Então, seja em processos judiciais ou processos administrativos, que é o caso, porque no poder de polícia cria-se um processo administrativo, né, quando tem imposição de multa ou de alguma sanção pelo poder de polícia, e aí, nesse caso dessa sanção administrativa, abre-se um processo administrativo para fazer a avaliação se ele está correto ou está errado. E aí a pessoa que se sentir prejudicada, ele pode fazer sua defesa e dizer que aquela sanção que foi aplicada está equivocada ou está fora dos parâmetros que seriam os adequados para aquele caso. Conseguiu entender? Perfeitamente, professor. Ótimo. O Wesley fez aqui outra pergunta. Se o valor cobrado acima do preço sugerido em algumas embalagens é ilegal? Wesley, assim, o que é que acontece? O que você está me perguntando aí é direito do consumidor, né? Mas nem direito administrativo. Mas o que é que acontece? Se na embalagem tem um valor, você pode exigir que você pague por aquele determinado produto o valor daquela que está na embalagem, certo? Então aí é direito do consumidor, não é direito administrativo, é direito do consumidor, tá certo? Você pode exigir, e aí se a pessoa não quiser, pode chamar a polícia, porque é direito seu, é direito do consumidor, tá certo? E o Frederico está dizendo... Frederico, que essa situação na gradação você tem que dar um fundamento, exatamente. Ou seja, a pessoa tem que justificar, né? E a justificação pode ser um motivo, pode ser a razão, pode ser o fundamento, ou seja, ele tem que explicar o porquê que ele está fazendo, ele está agindo daquela maneira, ou seja, ele está agindo além do mínimo, então tem que fazer a explicação, tá certo? Lucinda, eu não entendi o que você colocou. A multa só chega a nós quando não temos conhecimento. Você pode explicar melhor, por favor, por gentileza? Eu não entendi o que você quis dizer. Professora, tipo assim, muitas das vezes a gente só é multado, né, quando nós não temos conhecimento dos nossos direitos. Porque se a gente exigisse, né, que a pessoa com quem nos multa apresentasse base ou apresentasse fundamentos, por que ele está nos multando, a gente não seria multado. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Então, deixa eu ver aqui se eu entendi. A pessoa, ela é multada por uma situação que ela acontece, mas ela não é notificada naquele determinado momento, só no momento posterior, é isso? Não, professor, não é, mas é tipo assim, quando eu já relatei situações, principalmente em Angola, né, de condutores que o trânsito para, né, e multa ele, mesmo sem ele fazer nada, e depois ele é exigido pagar algum valor. Se ele não tiver conhecimento, né, por que está sendo multado, ele vai pagar. Mas se ele tiver conhecimento e pedir com que o trânsito apresente argumentos por que ele está sendo multado, ele não vai ser multado. Era mais ou menos nessa questão que eu estava a retratar, né? Entendi. Essa situação aí. Realmente, o que é que acontece? Qualquer multa que você sofra, o ideal é que seja na hora.
O problema do trânsito, como o trânsito ele é muito dinâmico, não dá para você fazer, às vezes não dá para separar o trânsito somente para multar uma pessoa, então a pessoa pode ser informada posteriormente. Aqui no Brasil, a aplicação de multas de trânsito, ela tem dois momentos. Então, primeiro, a pessoa ela é notificada, ou seja, ela é cientificada de que ela teria cometido aquela determinada infração, para ela mostrar, para ela indicar o condutor do veículo naquele dia e hora que ocorreu a constatação daquela determinada infração, né? Então, nesse momento que ela tem de notificação da multa, ela pode recorrer ou pode indicar o condutor. Ela pode colocar as duas oportunidades. Somente depois, por exemplo, se a pessoa não recorreu, ela só indicou o condutor, depois chega uma segunda carta, só que a segunda carta já é da aplicação da multa, né? Ou seja, do valor que a pessoa tem a pagar. Tá certo? Então, aqui no Brasil tem essas duas possibilidades. Por quê? Porque a primeira lhe dá a chance de defesa, ou seja, de você apresentar um recurso administrativo. Então, você não é notificado na hora, mas pelo menos você tem a chance de se defender antes de ser exigido o pagamento. Se ocorreu o recurso administrativo, a autoridade pública ela só vai te impor a multa se você perder o recurso. Ou seja, se o seu recurso for julgado e você perder. Aí é que ela vai fazer a imposição da multa. Porque se reconhecer que realmente aquele caso não estava correto, aí ela é desconsiderada. Ok? Pronto. Bem, e aqui a gente está... como vocês, eu acho que é a primeira vez que vocês tomam conhecimento desse poder de polícia, né? Então, por isso que a gente está trazendo aqui algumas decisões judiciais para que vocês percebam determinadas características do exercício do poder de polícia, né? Aqui a gente quer trazer mais um ponto, né? Que seria a discricionariedade, ou seja, o que é que o agente ele pode fazer e o que é que ele não pode fazer. Eu acho que o Gabriel ele já tinha me perguntado sobre isso, né? Aqui é o caso de um servidor público que ele pediu afastamento para a conclusão de uma segunda etapa de um curso de doutorado no exterior. Ele está pedindo para se afastar novamente, né? Então, o que é que a justiça viu nesse caso aqui? A discricionariedade administrativa encontra limites impostos pelo próprio princípio da legalidade. É aquilo que eu sempre venho falando para vocês. Qualquer coisa que você vai fazer dentro da administração pública, você tem que aprender o que está na lei. Você só pode fazer o que está na lei. E, consequentemente, você também só pode cobrar aquilo que está na lei. Você não pode fazer nem mais, nem menos. É o que está na lei. Agora, e a discricionariedade? A discricionariedade da autoridade também só é aceita por quê? Porque é a própria lei que estabelece os limites da discricionariedade. Então, tudo está dentro da lei. Tudo está dentro da lei. Então, por isso que você vai exigir o cumprimento fiel da lei. É exatamente isso que está dizendo aqui o poder de polícia. Que o poder de polícia, quando você tem essa discricionariedade, ela vai acontecer. Mas ela vai acontecer nos limites que são previstos em lei. Nem mais, nem menos. É dentro do limite. Se ultrapassar o limite, algum dos limites, ou limite maior ou limite menor, é ilegal. Por quê? Porque ultrapassou o limite. Tá certo? E aí o ponto 4 ele diz exatamente isso, né? Não bastasse o vício da ausência da motivação do ato coator, ou seja, a pessoa que indeferiu, ele não motivou, ou seja, ele não disse o porquê. Mais grave nos atos tidos considerados no âmbito da norma, é suficiente para invalidá-lo e conceder a ordem ao impetrante. Ou seja, a pessoa conseguiu esse segundo afastamento, por quê? Porque a autoridade que negou a ele esse segundo afastamento, ele não disse o motivo. E na discricionariedade, muitas vezes é como eu mostrei para vocês. Se você nega, você tem que explicar por que está negando. Então, por isso que está errado. Então, esta é a circunstância que a gente precisa levar para a vida prática. Essa auto-executoriedade também não significa que a pessoa pode fazer tudo. Ou seja, que o agente público ele pode fazer tudo. Ele tem que fazer dentro daquilo que foi definido em lei. Se ele faz e não tem respaldo, não está de acordo com aquilo que a legislação diz, então aquele ato ele pode ser impugnado judicialmente e a justiça pode refazer o ato. Por quê? Porque ele não obedeceu à legislação. Tá certo? Pode falar, Gabriel.
Professor, o chefe do executivo que vai permitir pronto, no caso desse exemplo aí o senhor falou que ele não deu exemplo, né, do porquê ele não permitiu. E aí, quando a gente partiu lá da ideia de hierarquia, né, que que essa relação, né, de que o subordinado ele não poderia fazer algo, mas ele deveria justificar. E aí a gente encontra que a relação inversa, né, que o chefe tem que justificar o do porquê que ele não está permitindo. E aí essa é a minha dúvida, se qual o âmbito, né, que essa discricionariedade vai atuar, que quem que vai determinar o que é, o que não é, né? Não é na lei, né, mas quem que está lá verificando essa lei, etc. Certo, vamos aqui por partes. Então, você tem um servidor público que ele está fazendo doutorado, certo? E esse doutorado que ele está fazendo é no exterior. Então, ele se afastou uma vez, foi para o exterior, retornou e agora está precisando ir de volta. Então, ele já conseguiu um primeiro afastamento. Ele pediu o segundo. O que acontece? No caso, não é somente o chefe do executivo. Por exemplo, quem é que verifica a necessidade de afastamento ou não na Unilab? É o reitor. E a empresa pública, é o presidente. Então, depende do órgão ou a pessoa jurídica que a pessoa faz parte. Tá certo? Então, não é sempre o chefe do executivo. Então, pode ser outras autoridades. Então, quando ele foi a primeira vez, ele foi lá, fez o requerimento e foi possibilitado. O que ele está dizendo aqui é que a negativa, ou seja, a pessoa deve ter feito o requerimento pela segunda vez. Mas a negativa da segunda vez, ela não foi justificada. Ou seja, ele não apresentou o motivo. Então, isso daí é um problema. O segundo problema é que dentro da discricionariedade administrativa daquela autoridade, que era responsável, essa mesma autoridade, ela ainda não obedeceu os limites legais para aquele procedimento. Então, o que ele está colocando aqui é porque ocorreram vários problemas, não um, mas vários problemas referente à tramitação daquela solicitação feita para aquele servidor público. Tá certo? Então, quando ele fala aqui o vício da ausência de motivação do ato coator, o ato coator não é o ato de pedir, é o ato de receber a resposta. No caso, é o ato da autoridade pública. Tá certo? Certo, professor. Entendeu agora? Sim, sim. Ok. Frederico, em relação a os atos ilícitos, aí eles não cabem aqui, tá certo? A gente vai falar dessa questão dos atos ilícitos, mas como a gente está vendo direito administrativo, a gente vai ver em períodos devidos. Aqui a gente está falando atos ilícitos, mas atos ilícitos administrativos, ou seja, a pessoa ela comete infrações administrativas. O que são as infrações administrativas? Você realiza atividades contrárias à legislação do direito administrativo. Por exemplo, um servidor público que chega atrasado ao trabalho é um ilícito administrativo. Um servidor público que falta ao trabalho sem justificativa é um ilícito administrativo. Um servidor público que trata mal o cidadão que ele está atendendo é ilícito administrativo. Então, a gente está falando aqui só dos ilícitos administrativos, ou seja, os ilícitos às legislações administrativas, de direito administrativo. Tá certo? Aí, para não confundir, eu não vou colocar agora, tá certo? A gente vai tratar só dos ilícitos frente à legislação de direito administrativo. Mais alguma dúvida desse ponto? Então, eu coloquei aqui alguns exercíciozinhos para vocês, tá certo? Como é que a gente vai fazer? Eu vou lançar hoje esses exercícios. Vocês, durante a semana, vão fazer esses exercícios. E antes de começar a próxima aula, eu vou responder com vocês, tá certo? A gente vai tirar as dúvidas daqueles que tiverem dúvidas. E aí eu vou ver com vocês as respostas, para a gente conseguir responder e fazer a análise desses exercícios. Tudo bem? Perfeito, professor. Pronto. Então, vamos começar, tá bom? E aí, quando eu ler, vocês já podem ir lendo, né? Porque aí você já tem acesso ao questionamento. E aí vocês podem fazer as dúvidas que vocês quiserem tirar, certo? Vocês já podem me perguntar. Não, Adriano, isso daqui não vai valer nota, não. É só
é para ajudar na fixação do conteúdo, para você entender melhor, tá bom? Então, vamos lá. Um determinado fiscal de vigilância sanitária, ou seja, o fiscal da vigilância sanitária, ele tem o quê? Poder de polícia, tá certo? Ao executar uma operação de fiscalização em alguns restaurantes situados no centro da cidade, acabou por destruir todo o estoque de gêneros alimentícios perecíveis que se encontravam na câmara frigorífica de um dos estabelecimentos fiscalizados. O fiscal alegou posteriormente que a destruição do estoque ocorreu devido à impossibilidade de separar os produtos que já estavam com prazo de validade vencido daqueles que ainda se encontravam dentro da validade. Analise a licitude da conduta do fiscal. Vocês acham que essa postura do fiscal de destruir todo o estoque dos alimentos que estão lá nessa câmara frigorífica, tá certo ou tá errado? Errada. Está errado, professor. E, professor, antes Errada, professor. eu queria perguntar, esse tal agente fiscal abordou ou como é que se diz? Conversou com os donos da mesma instituição? Aqui, quando a gente colocou aqui, quando ele executou uma operação de fiscalização, ele fez tudo ok. Ele chegou no estabelecimento, para ele fazer a fiscalização no estabelecimento, ele não precisa avisar. Toda fiscalização, ela é feita sem aviso, tá certo? Então, ele chegou lá na hora, se apresentou para os donos do estabelecimento, apresentou a documentação tudo direitinho e começou a fazer a fiscalização. Certo? Agora, no curso da fiscalização, ele fez isso. Ele, como ele viu que alguns produtos estavam estragados, ele acabou mandando destruir tudo. Levar para destruir tudo. Isso daí, ele agiu da maneira correta, ele agiu com excesso, ele agiu com abuso, ele agiu com desvio. O que eu queria é que vocês analisassem isso, tá bom? Tudo bem? A atitude dele foi correta ou foi errada? E aí depois, se você disser, não, foi correta, você explicasse, colocasse os motivos dela ter sido correta. Não, ela foi errada. E aí você colocasse os motivos dela ter sido errada. Tá bom? As respostas que eu vi estão no rumo certo. Eu depois, na próxima aula, eu quero só ver as fundamentações, ou seja, as explicações da situação. Tá bom? Professor, Diga, você pode não falar. pode botar no cigarro, porque assim, acho que eu não entendi bem. É para a gente responder agora essa que o senhor colocou agora, né? Não precisa ser respondendo no cigarro, não. Isso daqui é para ajudar na fixação do conteúdo. Para você ver se você entendeu realmente esses conceitos que eu estou aqui trabalhando, e aí você trabalhar isso, ver se você realmente conseguiu compreender ou não. Tá bom? Sim, agora eu perguntei se a senhora vai botar outra para a gente ir analisando, ou se essa exatamente, exercício 1, é para a gente dar o nosso parecer agora na aula. Não, vocês vão estudar durante a semana, e aí na próxima aula que eu vou pedir as fundamentações. Ok. Tá certo? Mas aí, você não precisa me apresentar nada por escrito. Isso daqui é só para gerar a reflexão em vocês e a necessidade de estudar. Tá bem. Vocês não vão precisar me apresentar nada por escrito, certo? Agora, eu queria que vocês comentassem, né? Sobre esses exercícios, tá bom? Ficou claro agora? Ficou, professor. Sim, professor, ficou. Então, vamos continuar, né? O exercício 2. Vamos imaginar 3 municípios. Os municípios X, Y e Z. Eles necessitam estabelecer uma efetiva fiscalização sanitária das atividades envolvidas por particulares em uma feira de produtos agrícolas realizadas na interseção territorial dos referidos entes. O que é isso? A feira agropecuária, ela não está sendo feita somente em um município. Ela, digamos, ela está sendo feita numa fazenda, e o local que está sendo feito nessa fazenda, essa fazenda, parte dela está no município X,
outra parte no município Y e outra parte no município Z. Vocês estão compreendendo? Sim, professor. Sim. Então, todo o local, ele não está todo ele dentro de um município só. O local onde está sendo feito é exatamente no local em que compreende 3 municípios. É aí como sendo aquele campo lá o Campo das Auroras, né? Diz ali que o Campo das Auroras, parte dele está em Acará, parte está em Redenção, né? Sim, sim. Então, tem que saber esses limites. Por quê? Se está ocorrendo essa feira de produtos, pode ocorrer uma fiscalização? Pode. Mas cada setor de fiscalização do município, ele só pode fiscalizar onde? No seu município. Muito bem, só pode fiscalizar dentro do seu município. A exceção aqui se fosse alguma coisa estadual, né? Uma fiscalização estadual, ela fiscaliza em todos os municípios daquele estado. Agora, se um município desse daqui fosse em outro estado, aí ele tinha que combinar com os agentes do outro estado. Se fosse federal não tinha problema, né? Ele podia fazer a fiscalização à vontade. Então, como é que a fiscalização é municipal e a realização da atividade está envolvendo 3 municípios, então você precisa engajar os 3 municípios nessa atividade, tá certo? Até porque tem essas situações aí. Aí, qual foi a saída que eles viram? Resolveram celebrar um consórcio público, ou seja, os municípios se uniram para fazer essa fiscalização, com a criação de uma associação pública. A referida associação, de modo a atuar com eficiência no seu mistério, resolve delegar à empresa Alfa a instalação e operação do sistema de câmeras e monitoramento da entrada e saída dos produtos. Veja bem, como são 3 municípios, qual foi a saída que os municípios acharam? Vamos criar um consórcio público para que a fiscalização não seja somente de um município, seja do consórcio, que une todos esses municípios. Pergunto a vocês, esses 3 municípios, vocês acham que eles podem criar o consórcio público ou não? Podem. É o primeiro ponto. Pode. É o primeiro ponto. Eu não vou querer responder agora. Então, esses 3 municípios podem criar o consórcio? É o primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente vai precisar aqui analisar. Quando eles criaram esse consórcio público, eles delegaram para essa empresa Alfa, eles contrataram e delegaram para essa empresa Alfa para ela fazer a instalação e a operação de câmeras para monitorar a entrada e saída de produtos. Veja bem, essa empresa Alfa, a empresa Alfa é uma pessoa jurídica de direito privado. Ou seja, ela é diferente, ela é um particular, é uma pessoa jurídica de direito privado, é diferente dos municípios, porque os municípios são pessoas jurídicas de direito público. Quando eles fazem um consórcio, o consórcio também é o quê? É de direito público. Mas a empresa é de direito privado. Aí eles contratam ela, analisar se é possível fazer essa contratação e se é possível eles entregarem esses serviços que eles entregaram para ela. Então, eles entregaram esses serviços para a empresa Alfa. É possível ou não é possível? É outro ponto, tá bom? É outro ponto que precisa de análise. Queria falar, Débora? Eu achei que era para responder agora, eu ia participar, mas o senhor disse que é para anotar os pontos, eu estou anotando aqui para a gente discutir na próxima aula. Isso, é só para... Você vai anotar para a gente discutir. Então, o outro ponto interessante é isso. Essa empresa Alfa podia ser contratada? O que foi delegado para a empresa Alfa podia ser delegado ou não podia ser delegado? Né? Então, esses são os pontos importantes. E aí a gente dá a questão. Então, vamos lá. Agora para as indagações, né, especificamente. Essa associação pública, ou seja, esse consórcio público formado pelos 3 municípios, ele pode aplicar multas e outras eventuais sanções quando forem descumpridas as normas sanitárias estabelecidas pelos municípios? Ou seja, o consórcio público, ele consegue aplicar multa ou ele não consegue? Então, por isso que é importante saber se é possível ser feito consórcio e o que é que o consórcio pode fazer. A outra situação, esse consórcio pode realizar essa delegação para a empresa Alfa?
dessas atividades ou ele não pode delegar essas atividades para a empresa alfa? Entendido aqui esse exercício? Sim, professor. Alguma dúvida? Isso daqui, professor, mas não está exatamente aquilo que a gente falou. Mas é por isso que a gente traz essas situações para fazer com que vocês queiram saber cada vez mais a respeito do assunto que a gente está estudando, tá bom? É para gerar exatamente essa situação aí para você ter a sua curiosidade, né? Porque você curioso, você vai estudar mais. O exercício 3. Podemos começar o exercício 3? Podemos. Pronto, vamos lá. Um fiscal municipal encontra alimentos embalados vencidos em um restaurante no centro de redenção e expede uma multa, além de apreender os produtos vencidos. Em nova visita, um mês depois, o mesmo fiscal observa a mesma situação e aplica uma multa de valor superior à primeira, além de novamente realizar a apreensão dos itens vencidos. Então, veja bem, foi na primeira visita, deu problema. Aí o que foi que ele fez? Multa e apreendeu os alimentos vencidos. Só o que estava vencido. Depois, ele foi de novo, a segunda vez. O que foi que aconteceu? A mesma coisa. Então, ele de novo apreende os alimentos vencidos, mas agora na multa, o que é que ele faz? Cresceu. Ele aumenta a multa, né? É. Ele aumenta a multa em relação ao anterior. Então, você tem que saber se nessa segunda vez ele podia ou não aumentar a multa, né? Na segunda vez, ele pode aumentar a multa? Na terceira visita, 2 meses após a segunda, ou seja, se a segunda ocorreu 1 mês da primeira, então é 2 meses em relação à segunda e 3 meses em relação à primeira. O fiscal encontra um único item vencido, cujo prazo de validade vencera, ou seja, já tinha vencido pelo menos 2 dias antes. Diante disso, além de aplicar multa e apreender o item, ele pode interditar o estabelecimento? Acho que dessa vez não. Veja bem, nessa terceira vez, ele achou não muito alimento, ele achou só um alimento. E aí ele quer, além de apreender daquele alimento que ele achou vencido por 2 dias, ainda aplicar uma nova multa e mandar interditar o estabelecimento. O que é que vocês acham? Isso daqui estaria dentro da proporcionalidade ou estaria fora da proporcionalidade? É proporcional ou desproporcional? O senhor quer saber agora? Não, eu tô... É porque o senhor ficou esperando. Certo. É porque eu quero exatamente que vocês comecem a refletir sobre o assunto e vão aí, tô dando tempo aí para vocês copiarem. Então, e aí eu complemento, né? Você, como chefe do setor de fiscalização e superior hierárquico desse fiscal, recebe um recurso do restaurante contra as medidas impostas na terceira visita fiscal, ou seja, a respeito principalmente da interdição, né? Dentre outros argumentos, o recorrente alega que havia excesso de poder em razão de uma alegada perseguição pessoal por parte do fiscal. Então, vejam aí se a postura do fiscal realmente ocorreu uma perseguição. Por exemplo, na primeira vez, ele levou todos os alimentos ou levou só os vencidos? Na segunda vez, ele levou todos os alimentos ou só os vencidos? Na terceira vez, então analise. Na primeira situação, o fiscal agiu correto? Na segunda visita, ele agiu correto? E na terceira, ele agiu correto? Então analise cada uma. Você não pode... porque ocorreu um erro, digamos. Ele pode ter cometido um erro na segunda e não ter cometido nem na primeira e nem na terceira. Tá certo? Então, analise cada uma das visitas, tá bom? Faça uma fundamentação, ou seja, explique, né? Coloque os motivos e análise completas em termos teóricos e concretos da juridicidade da conduta do fiscal, que incluam a apreciação desse argumento do recorrente. Ou seja, se você faz a análise do que foi que aconteceu e vê se aquilo que o recorrente falou
que essa perseguição pessoal, ele realmente tem razão de ser ou não. Compreendidos os pontos principais desse exercício? Perfeitamente, professor. Sim, professor. Então, vamos lá. Opa. Então, o que é que a gente vai combinar? Na próxima aula, nós vamos, antes de eu começar a aula, a gente vai iniciar por esses exercícios, tá certo? E aí vocês vão me perguntar e a gente vai resolver esses exercícios. Ok? Ok, professor. Professor, por que a gente não responde hoje? Porque se vocês responderem hoje, vocês não vão ficar preocupados em estudar. E o que eu quero é exatamente isso, é fazer com que vocês estudem. Vocês vão lá pesquisar, tá bom? Pronto. Então, o outro poder que a gente vai analisar agora é exatamente o poder normativo, chamado poder de fazer normas. E aqui o que acontece? Eu já falei para vocês sobre o princípio da separação dos poderes. Vocês se lembram disso? Nas primeiras aulas? Sim, professor. Se vocês lembrarem, cada poder, então poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, ele tem as suas funções típicas e atípicas. Então, qual é a função típica do poder executivo? Seria basicamente gerenciar a sociedade, né? Ao tentar gerenciar a sociedade, ele vai executar os serviços públicos para que as pessoas possam desenvolver, ele vai exercer a tributação, ele vai exercer o socorro nos momentos de crise, ele vai cuidar das relações internacionais, ele vai cuidar dos seus nacionais, ele vai fiscalizar as atividades, principalmente as dos particulares. Então, tem uma série de fatores que estão atrelados ou estão dentro daquela situação dele cuidar da sua sociedade. Certo? Ok. O poder normativo e de fiscalização ficaria para o legislativo e o poder de resolução de litígios ficaria para o poder judiciário. Mas o legislativo ele tem poder normativo, mas isso quer dizer que nem o executivo e nem o judiciário vão ter poder normativo? Não, né? Por isso que você tem as funções típicas e atípicas. Então, a função típica do Estado é gerenciar, a função típica do executivo é gerenciar a sociedade. Mas ele vai ter como funções atípicas o quê? O poder de normatizar, de fazer algumas normas, e o poder de julgar. Mas ele vai julgar não processos judiciais, ele vai julgar os processos que nós chamamos de processos administrativos. Estão me acompanhando? Ok? Ok. Pronto. Então, o executivo, ele também vai ter um poder normativo. Mas o poder normativo do executivo é uma função atípica. Ah, e como é que é esse poder normativo, que é a função atípica do executivo? O executivo, ele não vai poder fazer leis. Porque quem é que faz as leis? É o legislativo, daí o nome, né? Poder legislativo é o poder de fazer leis. Mas o executivo, ele pode regulamentar as leis. Ou seja, explicar como aquela lei ela vai ser aplicada dentro do poder executivo. E aí, quando ele explica como a lei vai ser aplicada, como é que ela vai ser executada dentro do executivo, isso daí nós chamamos de regulamentação. Você vai regulamentar determinada lei. E o chefe do executivo, ele regulamenta de que forma? Vocês sabem? Se você for analisar antes da Revolução Francesa, como é que os chefes, como é que os reis, eles faziam as normas? Eles faziam os famosos decretos reais, né? Então, esses decretos, eles continuam a existir. A diferença que você tem hoje em dia é que o decreto, o chefe do executivo, ele não faz mais o decreto do jeito que ele quer. Ele faz o decreto para regulamentar as leis. Leis estas feitas por outro poder, pelo poder legislativo. Compreendido?
Mas, além do decreto, você pode ter outros atos administrativos que também possam ajudar a regulamentar? Pode. Digamos que o decreto ele ainda ficou muito genérico, né? Ou ele ficou muito abstrato. Digamos, se for no executivo, o ministro pode fazer instruções normativas, ou os secretários de Estado, os secretários municipais também podem fazer instruções normativas, resoluções, regulamentos. Então, eles podem fazer outros tipos de regulamentações. O decreto não é o único ato regulamentar. Podem existir outros atos regulamentares. Agora, qual é a diferença? É porque o decreto ele só pode ser assinado pelo chefe do executivo. Então, o decreto é ato exclusivo do executivo. As outras regulamentações, aí eles cabem até a outras autoridades. Tá certo? As instruções normativas são geralmente dos ministros ou secretários. Aí você tem as resoluções, as circulares, as portarias. Aí tem outras autoridades que vão fazer cada um dos atos normativos. Tudo bem? Entendido até aqui? Ótimo. Então, só para vocês terem ideia, nesse momento, dentro do Poder Executivo, qual é a norma mais importante? São os decretos. Então, dentro do Executivo, a norma mais importante são os decretos. Por que são os decretos? Porque eles são feitos pelos chefes do Executivo. Então, eles são feitos pela autoridade máxima do poder, que é o caso, o chefe do Executivo. Então, o chefe do Executivo ele pode fazer 3 tipos de decretos. Eles podem fazer os chamados decretos de execução, os decretos de autorização ou de regulamento autorizado e os decretos chamados decretos autônomos. Então, execução, o autorizado ou o autônomo. Qual é a diferença entre eles? O primeiro que a gente fala, que é o decreto de execução, ele é chamado de execução por quê? Porque ele vai complementar as diretrizes ou as determinações das leis. Então, ele complementa as diretrizes, as determinações das leis. E aí você pode se perguntar, professor, e o que seria complementar? Ele pode detalhar, ele pode explicitar, ou seja, deixar mais claro. Ele pode suprir lacunas, ou seja, se ficou alguma coisa que não foi bem explicado, ele vai lá e explica melhor. E ele pode operacionalizar, dizer como é que vai ser executado, como é que vai ser posto em prática. Então, complementar é isso. Ele pode fazer alguma dessas atividades. E esse poder dos chefes executivos está previsto aonde? Na Constituição Federal. Só que na Constituição Federal, como ela é a Constituição Federal, ela vai falar sobre quem? Sobre o poder central. No nosso caso, o governo federal. Quem é que é o chefe do governo federal? O chefe do executivo? É o presidente da... Muito bem, é o presidente da República. Então, por isso que na Constituição de 88, no artigo 84, diz: compete privativamente ao presidente da República. Mas aqui, quando ele está colocando, está dizendo aos chefes de poder executivo. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, ok. Mas aqui ele está respeitando o quê? A lei que, inicialmente, ela é feita pelo Legislativo. Bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, veja que, muitas vezes, para você executar aquela lei no âmbito do Poder Executivo, o chefe do Executivo ele vai dizer como é que vai ser executado. E aí surgem esses chamados decretos de execução ou regulamentos de execução. Compreendido? Isso que os chefes do Executivo, o presidente da República, no caso do governo federal, o governador de estado, no caso dos estados, o governador do Distrito Federal, no caso do Distrito Federal, e os prefeitos municipais, no caso dos municípios, eles estão fazendo alguma coisa irregular? Não, eles estão agindo dentro do direito, ou seja, dentro das normas jurídicas, dentro do ordenamento jurídico, tá certo? Quando eles fazem essas atividades. O próximo, que é o decreto ou regulamento autorizado. O que é que eu considero como sendo decreto ou regulamento autorizado? É quando complementam a lei em função de disposição contida expressamente na própria lei, que prevê expressamente que determinado assunto
será objeto de decreto de acordo com os eventuais parâmetros indicados. Como é isso? Às vezes você vê numa lei um artigo que ele diz o seguinte: o Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias. E aí, dentro do prazo que foi estabelecido na lei, o Executivo vai lá e faz um decreto. Aí esse decreto ele está simplesmente completando aquilo que a lei ordenou. Só um exemplo aqui para vocês. Os médicos, como eles fazem atendimentos de saúde, existem determinadas doenças ou problemas médicos que os médicos eles são obrigados a relatar à polícia. Certo? Tem determinados problemas médicos que eles são obrigados a relatar à polícia. Por exemplo, se chega uma pessoa baleada, um ferimento à bala é uma coisa comum ou é uma coisa excepcional? Excepcional. Excepcional. Então o médico, quando ele vê uma pessoa chegando baleada, é comum a gente ter isso? Não é. Então ele tem que chamar a polícia, por quê? Porque a polícia tem que averiguar por que aquela pessoa foi baleada. Se uma mulher, ela chega com vários hematomas, ela pode ter caído, realmente ela pode ter caído. Mas ela pode ter sofrido agressão? Pode. Então não cabe o médico avaliar, ela foi agredida porque porque ela sofreu violência do marido? Não. O que é que a norma exige? A lei diz, olha, os médicos têm que reportar os problemas médicos que o decreto do governo estabelecer. Então, quem é que estabelece quais são os problemas de saúde que o médico tem que relatar? É o decreto do governo. Não é a lei. A lei está dizendo que vai ser expedido um decreto e tudo aquilo que tiver no decreto, o médico tem que cumprir. Então, não cabe ao médico questionar, mas é que ela disse que caiu, por isso que eu não chamei a polícia. Não. Se aquele problema de saúde está dentro do decreto, ele tem que explicar para a polícia e quem é que vai investigar? É a polícia, não é o médico. O dever do médico é o quê? É relatar, é noticiar, é informar. Quem vai investigar é a polícia. Não cabe ao médico investigar, não. Certo? Ele tem que informar e a polícia que vai investigar. Então, quando você coloca isso, que a própria lei diz que é o decreto que vai estabelecer, então é como se o decreto ele complementasse a lei. É como a lei está incompleta e aí o decreto ele vem exatamente para colocar o que faltava à lei. Então, por isso que você chama de decreto autorizado ou de regulamento autorizado. Entender a diferença do decreto de execução para o decreto autorizado? Sim, professor. Ótimo. Mas só para reforçar, no decreto de execução, a lei diz o que é que tem que ser feito. Mas o que é que acontece? O chefe do executivo, para dizer como é que a lei vai ser interpretada e executada, ele vai lá e faz o decreto de execução, para explicar como é que aquela lei ali vai ser aplicada na prática. Aí é o decreto de execução. O decreto autorizado ou o regulamento autorizado é porque a lei ela não falou de tudo, deixou uma parte para ser tratada pelo decreto. Aí o decreto vem e fala da parte que faltava na lei. Então, por isso que são dois decretos distintos. Compreendida essa segunda espécie? Vamos para o terceiro, que é o decreto ou regulamento autônomo. E o que é que significa ser autônomo? Autonomia tem a ver com liberdade, né? Ou seja, que aquela pessoa ela tem autonomia, ela tem uma certa liberdade. Pode falar. Autuação também. Como é? Autuação também. Tipo, toma as decisões por si só. Atuação. Certo. Mas o termo no linguajar mais técnico do direito é exatamente essa autonomia, que seria exatamente essa liberdade. Só que a autonomia é diferente da soberania. Na soberania é uma liberdade total, né? Na autonomia é uma liberdade dentro de parâmetros. E aí, esse decreto está livre de quê? Ele tem liberdade em relação a quê?
exatamente a lei. Os decretos autônomos são aqueles que regulamentam não o que está estabelecido na lei, mas eles cumprem aquilo que foi determinado pela própria Constituição. Então, decreto autônomo é aquele decreto que vai realizar uma atividade ou vai realizar um ato que foi autorizado pela Constituição e não por uma lei. Veja que os outros dois decretos, tanto de execução como decreto autorizado, eles vieram por causa das leis. E o decreto autônomo, o motivo dele está baseado na Constituição e não na lei. Por isso que ele é chamado de autônomo. Porque qual é a autonomia dele? É a autonomia em relação à lei. Mas ele não está totalmente livre. Por quê? Porque ele estaria amarrado, ele estaria ligado à Constituição. E aí você pode se perguntar, professor, mas isso daí é possível? É. Veja aí de novo o artigo 84, né? Só que agora é o artigo 84, inciso 6. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 6, dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Por que ele tirou aí aumento de despesa, pessoal? Porque qualquer aumento de despesa tem que ser autorizado por onde? Pelo legislativo. Algum de vocês já viu direito financeiro? Ou orçamento público? Eu acho que na graduação de vocês não têm uma disciplina chamada direito financeiro, vocês têm uma disciplina chamada orçamento público. Alguém já viu? Pronto. Qualquer aumento de despesa pública tem que ser feito pelo legislativo. Então, se ele vai mexer na administração pública, mas ele não gera aumento, não precisa passar pelo legislativo. Ele pode fazer isso logo através de decreto. E a criação e extinção de órgãos públicos? Porque tanto a criação quanto a extinção, também de acordo com a Constituição, tem que ser feito por lei. Então, ele fazendo atividades que não precisam de lei, aí ele pode fazer o decreto sem precisar da lei. Mas se a atividade dele, a Constituição diz expressamente que precisa de lei, aí não, ele tem que esperar o legislativo para ele fazer um decreto de execução, né? Ou seja, explicando como vai aplicar aquela lei que foi estabelecida. Então, percebam aqui que ele está dizendo, naquilo que não precisar de lei, você pode fazer o decreto direto. Então, o decreto está ligado à Constituição e não à lei. A outra situação é a extinção de funções ou cargos públicos, quando eles estiverem vagos. Mas por que ele pode extinguir? Professor, mas a criação não é feita por lei? É. Mas por que essa extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, ele não precisa de lei também? O que é que o Brasil precisa? Ele precisa aumentar o gasto ou diminuir o gasto? Diminuir. Então, por isso que ele facilita para diminuir o gasto. E ele formaliza, ou seja, ele aumenta as exigências para você fazer o gasto. Tudo bem? Conseguiram acompanhar os 3 tipos de decretos? Ótimo. E aí nós temos outros atos do Poder Executivo, né? Ou do chefe do Executivo. Por exemplo, a medida provisória. O que é que vocês acham que é a medida provisória? A medida provisória, ela é um ato administrativo normativo. Por quê? Porque ela é um ato do chefe do executivo, então ela é um ato administrativo, mas ela é tratada como lei. Por que ela é tratada como lei? Se vocês forem ler, aqui no Brasil, se vocês forem ler o artigo 62 da Constituição Federal Brasileira, ele vai dizer que a medida provisória não é lei, mas ela tem força de lei. Então, quando ela diz que ela tem força de lei, o que ela está dizendo para a gente? Que ela não é lei,
mas ela vai ser tratada como lei, porque, de fato, a medida provisória é um ato administrativo normativo de competência do chefe do executivo. Somente quem pode baixar medida provisória são os chefes do executivo. Então, ele tem a ver com atos legislativos. E os famosos decretos de intervenção ou de instauração de estado de defesa e estado de sítio. Aqui, eu vou fazer aqui uma explicação antes, tá certo? Para vocês acompanharem. Então, vamos entender aqui o seguinte. Num determinado estado, ele sempre vai ter condições normais ou pode ocorrer situações em que existam situações anormais. O que é que vocês acham? Podem ocorrer situações anormais. Pandemia é um exemplo, né? Isso. Então, o ideal é que você sempre tivesse, no seu estado, condições normais. Mas isso não impede que ocorram situações anormais. Né? Não impede. Ótimo. Então, para essas situações anormais, a própria Constituição Federal Brasileira, ela previu 3 situações de situações anormais dentro do Estado. A situação em que qualquer pessoa dentro do Estado, ela age de maneira errada. Então, alguma instituição dentro do Estado, ela age de maneira errada. Então, o que acontece? O próprio Estado, ele pode fazer a intervenção. O que é isso? Ele vai intervir, ele vai agir à força naquela determinada instituição que está agindo errado, de modo a consertá-la. Consertou, o que é que o Estado tem que fazer? Sair. Então, ele vai agir à força para consertar. Consertou, sai. É a intervenção. Então, quem pode sofrer intervenção? O STF pode sofrer intervenção, o Congresso Nacional pode sofrer intervenção, os estados membros podem sofrer intervenção, os municípios podem sofrer intervenção. Então, aí o presidente da República ele pode determinar a intervenção se forem configuradas as situações previstas na Constituição. Aí ele decreta a intervenção para consertar. Consertou, sai. Não é para sempre aquela intervenção, tá certo? Ela é simplesmente enquanto durar a situação excepcional. Somente isso. Só enquanto durar a situação excepcional. Mas, além da intervenção, nós também podemos ter o estado de defesa e o estado de sítio. Qual é a diferença? Alguém sabe a diferença do estado de defesa para o estado de sítio? O estado de defesa, ele é instaurado por guerra externa. Então, quando você tem uma guerra com outro estado, uma ameaça de outro estado, e você está em guerra ou está prestes a entrar em guerra, aí o presidente da República ele decreta o estado de defesa. Certo? E o estado de sítio? O estado de sítio é quando você tem problemas internos. Digamos, um determinado estado ou um conjunto de estados quer se tornar independente. É uma revolta popular, uma guerra civil. É um problema interno, estado de sítio. Então você tem o estado de defesa para guerra externa e o estado de sítio para questões internas. O estado de sítio também pode acontecer da seguinte maneira. Vocês viram, por exemplo, nos Estados Unidos, tiveram vários furacões. E aí o que acontece? Hoje em dia, como você pode prever o furacão antes do furacão acontecer, o que é que geralmente o governo manda? Você tenta proteger a sua casa, mas o que é que nós pedimos? Para que vocês saiam de casa. Então, como as pessoas vão sair de casa, pode ficar algum espertinho naquela cidade, naquela região e fazer o quê? Roubar. Começar a invadir e roubar as casas. Exatamente. Então, por isso que o governo, quando ele pede para as pessoas deixarem uma região, ele pode decretar naquela região estado de sítio. Não está tendo uma revolta interna, mas está tendo uma situação excepcional. E aí ele pode dizer que as pessoas não podem circular, que as pessoas não podem sair de casa. Então ele decreta estado de sítio.
Professor, e por que quem decreta é o presidente? Quem é que tem o controle das Forças Armadas? É exatamente o presidente. Então, por isso que ele pode fazer esses decretos. Então, nesses casos aí, são atos políticos. São decisões políticas que ele toma. Mas, claro, se ele toma uma decisão política dessa, ele também está passivo dos chamados crimes de responsabilidade. Como é um ato político, ele também sofre as consequências políticas, que são os crimes de responsabilidade. Se ele agir errado, ele vai responder por crime de responsabilidade. Também não fica... o presidente pode fazer o que ele quiser. Não, ele tem limites que foram estabelecidos dentro da própria Constituição, porque a Constituição, ela diz tudo aquilo que, como deve acontecer e nos moldes que devem acontecer. Tudo bem? Entendido? Entendido, professor. O outro ponto que a gente queria falar é exatamente no abuso do poder regulamentar. Então, um chefe de executivo, ele pode abusar, ele pode extrapolar o limite da regulamentação? Nós somos humanos, né? Tudo que a gente faz sempre é certo? Não. O ser humano, ele pode fazer alguma coisa errada, não pode? Então, no que diz respeito também ao poder regulamentar, os chefes do executivo, eles podem também extrapolar os limites? Podem. Por isso que tem essa competência do Congresso Nacional, ou seja, a competência dos legislativos. Artigo 49 da Constituição Federal. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Aqui mesmo, em relação ao Estatuto de Desarmamento, o Congresso ele já sustou vários decretos do presidente da República, medidas provisórias. Vocês já viram isso? Do próprio presidente Bolsonaro. Mas eles justificaram como? Exatamente baseado nesse inciso do artigo 49 da Constituição Federal. E aí, se você for lá na internet, eu não vou poder esmiuçar, né? Eu não vou poder trabalhar mais de maneira mais aprofundada, mas vocês podem ver que essa situação de sustação de atos normativos do Poder Executivo já aconteceu agora no governo Bolsonaro, né? Principalmente na questão do desarmamento, né? Do Estatuto de Desarmamento. Entendido? Então, se qualquer chefe de executivo, isso daqui a gente tem do presidente da República, mas o governador de estado também pode abusar dos limites? Pode. Então, cabe à Assembleia Legislativa sustar os atos do governador. Cabe à Câmara do Distrito Federal sustar os atos normativos do governador do Distrito Federal. E a Câmara Municipal no que diz respeito aos atos normativos do prefeito municipal. Tá certo? Isso daqui aplica-se um princípio chamado princípio da simetria. Aquilo que pode o âmbito federal, pode também os estaduais e, por consequência, pode também os municipais. Aqui aplica-se o princípio da simetria para as outras esferas de poder. Compreendido? Sim, professor. Ok. Então, nós agradecemos aí pela atenção de vocês. Opa! E deixamos agora para as possíveis dúvidas que vocês possam ter.